Bom dia! Nesta aula, revisaremos o período simples e composto com ênfase no período composto por coordenação e não nos esquecendo do período composto por subordinação. Vamos lá? O que vem a ser um período simples? Vamos relembrar. Período simples é aquele em que há uma oração composta por um verbo ou uma locução verbal. Desta forma, é importante que inicialmente selecionemos os verbos ou locuções para identificarmos os períodos. E um outro detalhe, um ponto final encerra um período. Um ponto e vírgula, uma vírgula, nunca. Observem este exemplo. O burocrata acorda. Ele abre a boca. Agora, observemos um outro período. O burocrata acorda e abre a boca, segundo ordena o RIPD, regras imediatas para o despertar. Nós teremos o verbo acordar, o verbo abrir e o verbo ordenar. 3 verbos unidos por 2 conectivos, 2 síndetos. Isto é o período composto. Agora observemos todo um contexto. O burocrata acorda e abre a boca, segundo ordena o RIPD, regras imediatas para o despertar. Ponto. Confere os botões do pijama, vê que não está faltando nenhum. Anota a quantidade deles numa folha ao lado. Data, assina e carimba. É um trecho de um texto de Procópio. Agora, observemos estes períodos, porque não foi um só, porque há um ponto, separados por orações. Confere os botões do pijama. Não há conectivo, não há síndeto. É uma oração coordenada assindética. Anota a quantidade deles. Outra oração sem síndeto. Data, assina. As 3 orações acima não possuem conectivos. São orações coordenadas assindéticas. E carimba. Observem uma sequência de ações. Uma soma, uma adição de ações. Por isto, esta última, que contém o conectivo e, é uma oração coordenada assindética aditiva. Observem também que entre 2 orações há uma vírgula. A vírgula indica que a minha ação vai prosseguir, mas não bloqueia o período, não encerra um período. Continuando neste pequeno trecho, mais um trechinho. Senta-se à mesa da copa, também chamada de RDPD, repartição doméstica do pão diário. Lê seu jornal predileto, diário oficial, e encaminha o ofício à empregada, solicitando um pedaço de pão com manteiga. A manteiga vem estragada e imediatamente é instaurado um inquérito administrativo. Observemos o período. Senta-se à mesa da copa, também chamada de RDPD, vírgula. Lê seu jornal predileto. E encaminha um ofício à empregada, solicitando um pedaço de pão com manteiga. Fiquem atentos que eu tenho 2 orações assindéticas, sem conectivo. A penúltima adiciona uma ação, ela é coordenada assindética aditiva. Agora, a última, solicitando um pedaço de pão com manteiga, já vem acrescentar uma informação
solicitada por um verbo, que não é uma ideia coordenada apenas. A ideia que é obrigatória, que é indicada, pedida por um verbo, indica que há por aí, pelo caminho, uma oração subordinada. Observando um ofício, a empregada termina por um substantivo. Desdobrando a oração, que solicita um pedaço de pão com manteiga. Essa oração é subordinada adjetiva porque ela é introduzida por um pronome relativo e reduzida de gerúndio, solicitando. A partir daí houve um ponto. Então, é um novo período. A manteiga vem estragada e imediatamente é instaurado um inquérito administrativo. Da mesma forma que as anteriores, eu vou ter ações em sequência adicionadas. A manteiga vem, um verbo, uma oração estragada, sem conectivo, coordenada sindética. E adiciona-se uma ação. E imediatamente é instaurado um inquérito administrativo. Oração coordenada sindética aditiva porque adiciona uma ação. É importante saber que o significado de assindética é sem síndeto, sem conectivo. Continuando ainda as nossas ideias presentes nas orações coordenadas. No bodyboard, o praticante desce a onda deitado ou de joelhos em uma prancha. Um detalhe importante a observar é que nas orações coordenadas eu posso ter o verbo elíptico, verbo omitido, se ele vai ser repetido, vai ser o mesmo verbo. É o que ocorre nesta oração coordenada sindética alternativa. Ora ele faz uma ação, ora ele executa outra. Ou ele desce deitado ou ele desce de joelhos. Isso é a ideia de alternância. Outro exemplo. O atleta se dedica ao taekwondo, uma arte marcial coreana de defesa pessoal, ou ao boxe, um esporte de combate. Eu tenho duas opções para um atleta. Ou ele vai se dedicar ao taekwondo ou ao boxe. Alternância de ações. Alternâncias com o mesmo verbo. É uma oração coordenada sindética alternativa, a segunda oração que contém o síndeto. Um detalhe que deve ser observado, relembrado, já que foi falado, é que um ponto final é que encerra um período. Observem esse trecho. Na rua, 3 ciclistas emergem do tráfego insensato. Sob intrépida direção, suas bicicletas celebram os rituais da vida e da velocidade. Presa àquele espetáculo de audácia, sigo-os atenta. Cada oração concluída por um ponto contendo um verbo ou uma locução verbal, denominamos oração absoluta. Não há necessidade de decorarmos teorias. O importante é a prática. Observem que nesses períodos, terminados por ponto, nós vamos ter orações coordenadas e uma oração, um período composto com 2 orações subordinadas e coordenadas. A esse período denominamos período composto por coordenação e subordinação. Presa àquele espetáculo de audácia, sigo-os atenta. Sigo-os atenta é uma coordenada assindética, sem conectivo. E presa
aquele espetáculo de audácia, ou seja, quando estava presa aquele espetáculo de audácia, é um período composto por subordinação, só que é uma oração subordinada adverbial temporal.